Oi, eu sou a Paula Pinem, sou advogada e atuo na defesa dos direitos das mulheres e em políticas públicas para as mulheres desde 2017. E hoje eu queria conversar um pouquinho sobre o informar, o prevenir e proteger, que são os 3 pilares que a gente trabalha as políticas públicas, né? Que a gente norteia as políticas públicas. Trabalhar com violência doméstica tem uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta é a vítima se entender como vítima, se identificar como vítima. Então aí a gente já encontra a primeira necessidade de informar. Informar o que é a violência doméstica, os tipos previstos na Lei Maria da Penha e quais as medidas que o Estado pode tomar para proteger essa mulher que está sendo vítima de violência. A violência doméstica ela não é só uma questão de Estado, ela é um problema social. Então, a importância do Estado e da sociedade de dialogarem juntos para que a gente consiga chegar em mais espaços, em todos os segmentos da sociedade para divulgar, disseminar essa informação. E como informar? Criar estratégias de comunicação e de divulgação do que é a violência doméstica, dos seus tipos e as formas como ela ocorre, e da rede de serviços que podem auxiliar mulheres em situação de violência. A realização de campanhas de conscientização na mídia ou com a realização de eventos destinados às mulheres é uma forma bastante eficaz na disseminação da informação, em que pese para nós que trabalhamos com isso, a gente achar que já é mais do mesmo, porque estamos sempre dizendo as mesmas coisas, cada realização, cada nova campanha de divulgação é possível que a gente chegue em mais e mais mulheres. A ideia desse tipo de campanha é fazer com que todas as mulheres sejam informadas do que é a violência, de como agir, onde procurar ajuda e quais as medidas que o Estado pode tomar para proteger. E a informação ela tem um papel fundamental na prevenção da violência doméstica também. A importância de informar ela não se destina apenas às mulheres que estão sendo vítimas, mas, como já disse, toda a sociedade. Quanto mais pessoas souberem o que é a violência doméstica, mais pessoas serão capazes de identificar e conseguir acolher quem estiver precisando e de se identificar também. Assim, a gente consegue formar, então, uma rede de apoio que é o que tem um papel fundamental no fortalecimento dessas mulheres. Para isso, além das campanhas de conscientização, também precisamos, então, estar em todos os segmentos da sociedade para abordar o tema e espalhar esse conhecimento. É necessário também a realização de projetos destinados aos homens, que são a maioria dos autores da violência doméstica. E aqui não tem como a gente falar em violência doméstica sem falar em machismo e masculinidade tóxica. Historicamente, a masculinidade ditou o modo de ser dos homens, de ser forte, viril, rígido, não demonstrar emoções, o homem não chora. Então, ao homem, isso foi reforçado culturalmente ao longo de todos esses anos. Ao homem foi permitido apenas o sentimento de raiva. E o sentimento de raiva é uma junção do sentimento de medo com o sentimento de frustração. Então, o sentimento de raiva é um sentimento que todo mundo sente, mas ele foi permitido ao homem sentir e expressar e, de certa forma, até fomentado. Quando a gente vê lá desde a criança, do menino, as brincadeiras dos meninos que são mais agressivas, mais violentas, a competição que é estimulada para o menino desde muito cedo e que depois a gente vê na vida adulta também no mercado de trabalho. E a mulher ficou com cabe à mulher as coisas mais delicadas e o sentimento de servilidade. Então, se a gente pegar como exemplo, dentro da sociedade patriarcal, que o homem, dentro de uma casa, o homem é quem tem o poder de escolha, quem tem a força, quem tem o comando, o poder de mando dentro da casa, a mulher automaticamente vai caber o papel de servir, de obedecer. Então, exemplificando um pai e uma mãe dentro de uma casa. Quando o homem tem este poder e a mulher tem o dever de obediência, a ela não é permitido opinar ou escolher, ela vira móveis e utensílios dessa casa. Ela vira uma propriedade. E quando ela vira uma propriedade, esse homem ele pode dispor da forma que ele bem quiser.
E quando é que a gente vê isso na prática? A maioria dos crimes de feminicídio que a gente escuta no noticiário, a motivação é não aceitou o fim do relacionamento. Se eu tenho esse sentimento de propriedade, se eu não quero me desfazer da minha coisa, a minha coisa não pode se desfazer de mim. É isso que a gente vê quando o homem mata por não aceitar o fim de um relacionamento. Ou quando a gente fala em estupro marital. Dentro do dever de obediência, está ali inserido, né, o dever de esposa, cumprir com seu dever de esposa. Então, o homem acha que ele pode, e ele pode a hora, né, ele quer a hora que ele quiser. E aí, por isso, a importância da escola, de trazer esse diálogo para a escola, para as crianças, desde pequeno, para as meninas e para os meninos, né, dialogar com eles a questão de gênero, a igualdade de gênero. Quando a gente ensina para uma criança desde pequena que subjugar alguém em razão do seu gênero é o que permite, né, que possibilita que essa violência contra a mulher aconteça no futuro, a gente está trazendo essa discussão e isso vai ser internalizado nessa criança. Essa criança já vai crescer com outro pensamento. E aí, então, a tão almejada, né, mudança de cultura, que é o que a gente procura fazer, que é o grande cerne, né, do combate à violência de gênero, é a mudança cultural. E como prevenir? Então, informar, né, como eu já disse, informar é uma das maneiras, é a maneira principal de prevenir a violência. Mas sabendo identificar quando uma mulher está sendo vítima, né, observar o dia a dia, porque são diversos os sintomas da violência no cotidiano das mulheres. O afastamento das pessoas mais próximas, por exemplo, mudança de comportamento na forma de se vestir, na forma de se apresentar. São alterações que as pessoas mais próximas ou do convívio diário poderão perceber se tiver o conhecimento da matéria. E aqui não se está pretendendo que todas as pessoas virem especialistas em violência doméstica, mas o mínimo, o básico da matéria é possível sim transmitir para mais e mais pessoas, né? E quando essa situação de violência ou uma suspeita for identificada, é importante que as pessoas saibam como proceder, a quem procurar e como pedir ajuda. Existe uma rede de assistência à mulher, a qual deve ser acionada quando uma mulher precisa. Nem sempre a primeira ação da mulher que foi ou está sendo vítima de violência doméstica é o registro da ocorrência policial. Na maioria dos casos, é pedir ajuda, é pedir um aconselhamento, é desejar ser acolhida, seja por pessoas conhecidas ou profissionais habilitados, por exemplo, os psicólogos. E então é muito importante que tanto os amigos quanto os profissionais que estão acompanhando uma vítima saibam orientar ela da forma correta. Da mesma forma que a informação é uma aliada, a desinformação, uma orientação errada, pode causar a perda da vida dessa mulher. E ações individuais podem prevenir novas violências ou agravamento, né, dessa violência. Quando a gente fala em ciclo da violência e o escalonamento da violência até chegar ao feminicídio. E como isso, né? Fortalecer a vítima para que ela rompa o ciclo da violência. Manter uma rede de acolhimento com as pessoas próximas, com quem ela possa se sentir segura. Garantir um ambiente seguro para essa vítima ficar durante o processo, podendo inclusive ser uma casa-abrigo oferecida pela rede de proteção do Estado. Se disponibilizar, acompanhar o registro da ocorrência, ou ficar com os filhos dessa mulher para ir na delegacia, porque a gente sabe que o registro da ocorrência é uma coisa que toma tempo, né? Então é um período que a mulher tem que se dedicar para ir até a delegacia e ficar lá. Então, como é importante que ela tenha uma pessoa que acompanhe, para que ela não desista. Muitas vezes elas desistem até mesmo por causa da demora no atendimento. E saber informar sobre a importância do registro da ocorrência e do pedido da protetiva para a segurança da vítima e da sua eficácia nessa proteção. Né? É com o registro da ocorrência e com o pedido de medida protetiva que a mulher entra para a rede de proteção do Estado, que o Estado toma conhecimento do que está acontecendo com aquela mulher e pode, então, oferecer toda a proteção da rede propriamente dita.
né? Então, é importante essas informações chegarem às mulheres e chegarem a quem estiver acolhendo as mulheres. Não é só o registro, não é só o papel da medida protetiva. É inserir essa mulher na rede de proteção do Estado com tudo que ela oferece. E aí eu volto aqui a falar do papel das escolas, como é importante, né? Pois abordando esse tema na formação dos nossos jovens, meninas e meninos, que a gente pode fazer, então, criar essa mudança da forma de pensar. E como é possível que aconteçam essas ações individuais, né? Fomentando, então, essa discussão, esse diálogo entre sociedade e Estado, fazendo mais e mais campanhas para divulgar as informações, a rede de proteção, todos os atores envolvidos nessa rede de proteção da mulher e todas as políticas públicas que vêm acontecendo, né, já acontecendo, para que as pessoas saibam e divulguem essa informação e aprendam, né, escutem, absorvam essa informação e consigam, então, ajudar maior número de mulheres, né. E aqui, de novo, então, como eu já falei, o papel das escolas, de suma importância para abordar esse tema com os jovens, desde cedo, né, que vai acarretar, então, essa mudança na forma de pensar. E aqui, como proteger, né, aqui o papel principal é o do Estado, por meio da rede de acolhimento, Polícia, Ministério Público, Poder Judiciário. A Lei Maria da Penha, além dos tipos de violência, do conceito do agressor, trouxe também os mecanismos que o Estado deve utilizar para punir esse agressor e impedir que a violência se agrave ou se repita, como as diversas medidas protetivas de urgência que a lei prevê e até o crime de descumprimento da medida protetiva com pena de prisão. E, além disso, existem outras inúmeras medidas administrativas que devem ser tomadas pelo Estado para auxiliar nessa proteção, como a capacitação dos agentes públicos, o fortalecimento, né, dos centros de referência da mulher, o aumento, a criação de mais delegacias especializadas e diversas outras medidas que podem ser tomadas, né, para melhorar essa rede, para que essa rede seja cada vez mais eficaz. A própria Lei Maria da Penha, no artigo 8º, fala da obrigação dos Estados na criação de políticas públicas de combate à violência doméstica, políticas públicas para informar, prevenir e proteger as mulheres e, assim, gerar a mudança de cultura e pensamento com a devida reflexão a respeito da violência de gênero e da violência doméstica. Então, o caput do artigo 8º diz que a política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações entre União, Estados, Distrito Federal e municípios e de ações não governamentais. E aí ele traz, tendo como diretrizes no inciso 1º, ele fala da integração do Poder Judiciário, Ministério Público e da Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação, né, onde todas as instituições e os entes governamentais têm trabalhando juntos para a criação de políticas públicas do combate à violência, né. No inciso 2º, o mesmo artigo vai trazer a importância de se criar dados, né, e qual é o objetivo de se ter esses dados, fazer pesquisas e estatísticas. É justamente para que norteie, então, a criação de políticas públicas, para que a gente entenda qual é a parcela de mulher daquela região, qual é a demanda específica daquela região e possa, então, criar políticas públicas que cheguem em quem realmente está precisando, da forma que realmente está sendo, né, está precisando naquele momento. E aí, no artigo 5º, a lei vai dizer que, no inciso 5º do artigo 8º, a lei vai dizer que sobre a promoção e a realização de campanhas educativas da prevenção da violência, voltada ao público escolar e à sociedade em geral, e a difusão dessa lei e dos instrumentos de proteção dos direitos humanos das mulheres. Então, a própria lei traz essa necessidade da gente conversar com o público escolar e com a sociedade em geral, e de divulgar o conteúdo da lei, né, que é sobre isso que essa é a importância de informar, que a própria lei já nos trouxe desde 2006.
né? E de trazer essa discussão na escola. E quando a gente fala em escola, também é a comunidade escolar, onde aquela escola está sendo inserida, né? Onde aquela escola está inserida. Então, são os alunos, mas são os professores, são os pais dos alunos. Às vezes, a escola é o único local seguro de uma comunidade, né, onde as pessoas podem, né, onde pode ter um ambiente acolhedor. Se a gente trabalhar isso da forma correta, né, fazendo projetos voltados para as escolas e trazendo os professores também nesse diálogo, nessa nossa luta. E aí o inciso 7º fala da capacitação permanente das polícias civil militar, guarda municipal, corpos de bombeiro e dos profissionais pertencentes aos órgãos do inciso 1º. Né, quando fala ali o judiciário, Ministério Público, Saúde e Assistência Social. Então, a necessidade da gente estar sempre capacitando os profissionais de uma matéria que, apesar da gente ter 16 anos da lei, ainda é novo, né? E a própria lei já teve diversas alterações, porque ainda a gente, cada vez que estuda com maior profundidade a matéria, a gente entende melhor e consegue melhorar, inclusive, a própria legislação. Inciso 8º, a promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de restrito respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero, raça ou etnia. E o artigo 9º, o destaque nos currículos escolares de todos os níveis de ensino para os conteúdos relativos aos direitos humanos, equidade de gênero, de raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher. Né? Então, a lei traz no artigo 8º 3 incisos reforçando a importância da escola nessa luta. Né? Então, aqui eu vou fazer referência à Lei Estadual 15.702 de 2021, que instituiu a Semana Maria da Penha nas escolas, que deve ser realizada anualmente no mês de novembro, aqui no estado do Rio Grande do Sul. E essa lei tem como objetivo contribuir para o conhecimento da comunidade escolar acerca da Lei Maria da Penha, impulsionando as reflexões sobre o combate de violência contra as mulheres, conscientizando os adolescentes, estudantes e professores que compõem, então, a comunidade escolar sobre os direitos humanos, sobre o que diz a lei, sobre os tipos de violência, né, e também sobre essa questão de gênero, de igualdade de gênero. Assim como essa lei trouxe essa criação da Semana Maria da Penha nas escolas, a gente também tem outros projetos aqui no Rio Grande do Sul em andamento para o combate à violência de gênero, à violência doméstica, como o projeto das tornozeleiras eletrônicas, do monitoramento do agressor, né, através da utilização de tornozeleiras eletrônicas, que são interligadas a um aplicativo de um celular que a vítima recebe, que entrou agora em vigor agora no último dia 31 de janeiro. Né? Então, tem vários projetos acontecendo, a gente precisa que esses projetos aconteçam ainda mais, mas a gente precisa conhecer esses projetos e divulgar esses projetos que vêm sendo construídos também através do Comitê de Enfrentamento à Violência Doméstica do Estado do Rio Grande do Sul, que tem como objetivo divulgar e trazer, né, a sociedade também para esse diálogo. Né? Como eu estou falando, sei que parece repetitivo, mas é sobre isso, né? Fazer políticas públicas para a proteção da mulher é trazer a sociedade para o diálogo, né? Não tem como, não é um assunto só do Estado, não é um assunto só do Judiciário ou do Legislativo. A gente tem visto, né, novas leis sendo criadas com agravamento de penas e de sanções para o agressor, mas não é só punir o agressor. A gente tem que prevenir, a gente tem que evitar que essa violência aconteça. A gente tem que conversar com os homens para que eles não agridam mais as mulheres. Né? E aí, então, para finalizar, tem uma frase da Audre Lorde que eu acho que combina muito bem e é uma frase que eu uso sempre. Né? Eu não sou livre enquanto alguma mulher não o for, mesmo quando as correntes dela forem muito diferentes das minhas. A violência de gênero é uma questão de todos. Né? É isso, muito obrigada e fico à disposição.